Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão para eu comentar aqui, né? Um comentário do irmãozinho protestante do meu vídeo, né? Que eu estou fazendo português para protestantes. O vídeo foi o outro fundamento, né? Romanos 15, 20. E, sinceramente, desculpa, mas, cara, você não entendeu nada da proposta do vídeo pelo que eu li que você escreveu. Que ele ficou até o final e fiz um esforço sobre-humano para ver a prova que Pedro esteve pregando em Roma. Não é essa a função do vídeo. Entendeu? A função do vídeo era mostrar que aqueles que dizem na Bíblia que Pedro não esteve em Roma está cometendo erros de português, não lê o texto inteiro. Entendeu? E e outra coisa que ele botou aqui, né? Que o irmão católico escreveu, olha, que Pedro esteve em Roma, há provas, eu só ler, né, contra as heresias de Santo Irineu de Leão, livro 3. E ele bota que historiadores católicos romanos refutaram isso e Santo Irineu de Leão não tem o mínimo de credibilidade. O problema é que sempre falam que tem historiadores católicos que refutam isso, né, e o cara não prova nada. Como eu vou provar aqui adiante a fonte que o cara cita? Mas, né, só para a título de curiosidade, né? Cara, eu, por exemplo, eu chego aqui e eu já tenho diversos vídeos falando a respeito de Pedro em Roma. Eu poderia citar aqui 5 no mínimo historiadores, né? O James Hopes, né, que diz que Pedro esteve em Roma, João Inácio Dollinger, Arthur Barnes, né, o Jackson, que no teu livro até o Príncipe dos Apóstolos, eles afirmam que Pedro está em Roma. Eu não sei que historiador católico, pela fonte que você citou, eu chego à conclusão que nem entendimento, né, do que a igreja você sabe. E eu não preciso ir só lá em Santo Irineu, tem outras fontes. No primeiro século, tem a ascensão de Isaías que fala, né, sobre Pedro em Roma. A epístola de Clemente de Tiago também fala de Pedro em Roma. Né? O dicionário bíblico de Unger, né, cita no século II Dionísio de Corinto, falando da pregação de Pedro e Paulo em Roma. E Eusébio de Cesareia, né, citando aqui, para não humilhar muito o cara, né, que são fontes da época. Mas ele, né, mandou uma fonte, né, dizendo, né, onde é que ele tirou que Pedro, né, não esteve em Roma. E ele pegou a Bíblia da CNBB. Permita-me ler para vocês o trecho que o cara colocou. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo durante a terceira viagem missionária, quando ele ficou 3 meses na Grécia, Corinto, pouco antes da sua volta a Jerusalém, em 57 e 58 depois de Cristo. Paulo preparava nesta carta uma visita à comunidade de Roma, fundada por desconhecidos anteriormente e que a partir de certa data acolheu também Pedro. Quer dizer, o cara bota um texto que diz que Pedro foi acolhido. Que Pedro, óbvio, não é mencionado na carta, porque Paulo não cita o nome de apóstolo nenhum. A própria carta diz: saudai fulanos que estão fora de Roma. Como eu já citei em vídeos anteriores aqui, Paulo procura apresentar-se pessoalmente, porque Paulo não tinha ainda visitado Roma. Tanto é que ele fala que ele tem um desejo de visitar a Espanha, com a ajuda da comunidade de Roma. Então, cara, o que acontece? E aqui é um problema protestante, é que ele confunde comunidade com igreja. A comunidade de Roma já tinha sido fundada lá em Pentecostes, meu amigo. Isso qualquer católico que entenda o que é comunidade e igreja, tá, vai te explicar tintim por tintim. Porque primeiro se funda a comunidade no catolicismo, depois a igreja.
como está lá em Atos dos Apóstolos 8, que eu espero que você leia. O diácono Filipe vai lá e funda a comunidade de Samaria. Agora, a igreja só é fundada quando? Com a presença dos apóstolos, Pedro e João. Ali é que desce o Espírito Santo. E veja com um detalhe técnico, eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ainda não há uma igreja, há uma comunidade. O protestante ele tem dificuldade de entender isso, porque ele é igreja e comunidade nele mesmo. Então, quando ele funda uma igreja na porta de garagem, ou em qualquer outro lugar referente, né, né, que seja da cabeça dele, ele automaticamente está fundando uma igreja. Não tem mais como ser antibíblico do que isso. Porque, primeiro, que ele não tem autoridade para isso. Toda autoridade na Bíblia, no Novo Testamento, é passada por imposição de mãos. Tá? Tem que ter uma ligação apostólica. Então, o que aconteceu? A comunidade de Roma foi fundada por desconhecidos. A gente não sabe quem foi. Correto? Mas a igreja foi fundada por Pedro e Paulo, com a presença desses dois bispos. Então, eu acho que aqui, eu não sei nem se é erro de português do cara, eu acho que é entendimento do como é uma formação de igreja. Porque ele, por ser protestante, ele deve achar que assim que ele abre uma igreja em qualquer lugar, né, ele funda a comunidade e a igreja ao mesmo tempo. Não é assim que acontece com o catolicismo. Por exemplo, para o Brasil foram mandados padres, mas a igreja aqui só é fundada muito tempo depois, né, quando vem o bispo para cá, para o Brasil. Não é o padre que fundou a igreja. Aliás, um detalhe técnico, né, que muita gente não sabe, mas o que caracteriza a diferença entre capela e igreja, né, a diferenciação do templo, é a presença do sacerdote. Se o Vaticano não tiver sacerdote nenhum lá dentro, se não tiver um padre, não tiver o bispo, não tiver o papa, ela passa a ser apenas uma capela. Para você ter uma ideia. Então, meu irmão, eu espero que o seu erro, né, aqui seja de desconhecimento de como se funda uma igreja, realmente, dentro do catolicismo e biblicamente falando. Entendeu? Que aqui fala, Filipe estava batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, automaticamente no batismo se recebe o Espírito Santo, tá? Mas a igreja só é fundada, você vê que, né, eles dizem ali, só recebe o Espírito Santo, né, que é o que caracteriza a fundação da igreja, como está lá em Pentecostes, com a presença do bispo. Então entenda isso. A comunidade, a gente já sabe que já tinha sido fundada. Você acha que se não tivesse comunidade em Roma, Paulo escrever para quem? Se não tivesse já comunidade, estou escrevendo a carta para os romanos, né? Mas não tem comunidade lá, não tem ninguém que receba essa carta, é sorvete na testa. Então é isso. Então, gente, paz e bem para todo mundo, tá? E até a próxima. Amém.